Boa noite, queridos amigos e irmãos. É com imensa alegria que nos encontramos nessa noite para a nossa reunião de preces e radiações online. O tema para esta noite é baseado no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. E para início, nós temos uma mensagem do Evangelho segundo Mateus, não é? Que está dentro desse item, que é o item 5, 6 e 7. E lerei agora a anotação de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Nós vamos colocar o seguinte: a palavra adultério, conforme está aqui, é no sentido de geral, envolve a toda ou qualquer a situação que se tenha que não é a mais correta, a mais adequada. É no sentido bem amplo que Jesus quis colocar, que nós entendemos, que tem as anotações do nosso irmão Allan Kardec, que até posso ler um pouquinho quando ele diz assim, ó: a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que ele é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, por exemplo, e aí então todo pensamento mal. E agora nós vamos trabalhar nesta noite sobre os nossos pensamentos, que é importante nós somos assim muito cuidadosos com a nossa aparência, o cuidado da nossa casa, e nós vamos utilizar como exemplo, nesse sentido, nós verificamos que às vezes todos nós temos um cuidado com a nossa casa, observamos aquilo dentro das nossas possibilidades, que precisa estar mais atualizado, porque já devido ao tempo, é o nosso vestuário, é algum utensílio que usamos na casa, ou uma reforma que se faz na casa, tudo dentro das nossas possibilidades. Quanto aos nossos pensamentos, nós também deveremos ter um cuidado com eles, para que seja mais confortável para nós. Todos nós temos uma atenção com a busca do bem-estar, de uma situação melhor, mais adequada. Com os nossos pensamentos também, nós precisamos percebê-los, dar uma atenção, verificar o que nós precisamos, qual o pensamento que é mais constante num determinado momento, verificar com calma o que aquele pensamento acontece conosco. Se é claro que eventualmente nós vamos ter tristeza, vamos ficar aborrecidos, isso é natural. Mas quando um pensamento começa a ficar muito constante, nós poderemos aprimorar aquilo. Que cuidados nós deveríamos ter? Um deles que nós vamos sugerir é uma boa leitura que possa nos esclarecer. E como nós estamos numa atividade espírita, nós vamos sugerir um livro espírita, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, o outro que nos mostre outros horizontes em relação à vida, em relação a nós mesmos, nos esclarecendo que nós somos espíritos imortais, que nós estamos sempre ao amparo de Deus, nosso Pai. Então vamos iluminando o nosso entendimento e vamos tendo um olhar um pouco mais brando em relação ao mundo, vamos nos fortalecendo, nos fortificando. Da mesma forma que nós precisamos ter esses cuidados conosco, é ter, de certa forma, outras leituras que também sejam edificantes,
que nos aprimore o pensamento, que nos aclare sobre o cuidado com as nossas emoções. Claro que numa situação que tem um cuidado maior, vai precisar de um atendimento de um profissional da área de psicologia, um terapeuta, um psiquiatra, mas numa situação mais simples, nós poderemos ir cuidando e alimentando de maneira cuidadosa o que nós estamos pensando, trocando por pensamentos que seja mais renovador, e vamos ver o que determinado pensamento que nos faz bem, que nos acalenta. E a parte do que eu estava falando do esclarecimento, inclusive porque nós temos a nossa relação com o nosso mundo interior, com as pessoas que estão ao nosso derredor, quer na condição de familiares, de companheiros de trabalho, de amigos, mesmo estando numa situação de pandemia, que tem o afastamento social, mas nós nos relacionamos com as pessoas, aquelas que estão no nosso grupo familiar, amigos, nós nos relacionamos utilizando o WhatsApp, enfim, todos os recursos online que são disponíveis, o acesso ao livro, uma revista. Então, nós precisamos dar uma qualidade melhor para o que pensamos e o que sentimos. E dentro desse cuidado que é tão importante para todos nós vamos incluir também nas nossas relações, são as nossas interpretações. O que o nosso familiar falou, o que o nosso amigo, aquela mensagem, se não ficou bem clara, será que a primeira impressão que eu tive é a mais adequada? Será que não pode ter sido uma interpretação equivocada da minha parte, para ter ouvido aquela mensagem e ter me tirado a minha tranquilidade, a minha serenidade? Estou me referindo a alguma coisa quando a gente se sente que foi magoado, que foi ferido. Porque se é uma notícia que algum familiar está falando que está enfermo, é claro que a nossa posição vai ser de preocupação mesmo, de auxílio. Estou falando naquela que vem e causa um mal-estar dentro de nós, causado porque venhamos nos sentir ofendidos. Então, a busca sempre de ter um entendimento. Este meu entendimento pode ser melhorado, pode não ser bem assim, porque aí nós temos que olhar com humildade para dentro de nós mesmos, que nós não somos os senhores de tudo. E essas comunicações precisariam ficar muito bem claras e objetivas, e isso às vezes não fica. Porque às vezes a gente interpreta bem, às vezes a gente não, e tem momentos que sim. Então, esses cuidados, quando estamos falando do cuidar do nosso pensamento, é neste sentido. E quando nós detectamos que foi um equívoco da nossa parte, que a gente reconheça, não fique nos maltratando, porque faz parte. Nós estamos numa caminhada de crescimento moral e espiritual, intelectual em todos os sentidos. A nossa condição que nós estamos vivendo agora, nós não somos senhores de tudo. Por mais que a gente estude, que a gente aprenda, nós não estamos utilizando toda a nossa capacidade que nós temos, porque nós estamos numa evolução. Então, é natural que a gente se equivoque, é natural que a gente interprete as coisas de maneira que não era mais adequada, e às vezes, se por acaso a nossa interpretação estava correta, como vamos lidar com aquilo que nos ofendeu? Nós precisamos também aprender, para nos fortalecer, não nos tornar tão nos deixar levar por tanta ofensa em relação ao outro. Nós precisamos aprender a nos fortalecer e ter este cuidado para conosco. Então, cuidar dos nossos pensamentos é nesse sentido que nós deveremos ter esse significado para a nossa vida e o nosso entendimento. Para aclarar da importância que nós devemos ter com o que pensamos e que sentimos, eu vou ler uma mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles, uma parte de uma mensagem que ela nos convida a essa reflexão muito bonita. Superar as más inclinações e submeter as tendências dissolventes, eis o campo de trabalho silencioso e difícil que não pode ser marginalizado, porque se logram os resultados positivos, o empreendimento exige disciplina e resolução firme, cujas resistências se aurem
no estudo da doutrina do Mestre Jesus, na prece, na meditação, com a atitude constante da caridade que faz desabrochem os tesouros que jazem no Espírito. São esses pequenos cuidados que nós precisamos ter. Agradecemos a Deus e a Jesus por esse encontro bonito e que nós tenhamos muita confiança em Deus e em Jesus neste momento e sempre.